Tá querendo construir ou reformar aí a sua bancada, mas queria fazer algo bacana e que esteticamente bonito e com economia. Talvez a bancada em porcelanato seja a solução aí que você precisa para a sua casa. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre as bancadas aí em porcelanato, informar aí vocês os prós e contras desse tipo de revestimento, tá bom? Ficou curioso em saber aí sobre bancada em porcelanato? Fica aí no vídeo até o final, que hoje o vídeo tá especial. É fácil construir na área. Fala pessoal, tudo bem com vocês? João Crivellaro do canal Fácil Construir. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. O assunto hoje é bancada em porcelanato, tá? Você que está querendo aí fazer uma bancada diferente, deixando bonita, com economia e com qualidade, talvez a bancada em porcelanato seja a solução ideal para você. Entenda que tem todo tipo de material de revestimento, tem os prós e os contras, e no vídeo de hoje a gente vai discriminar aí prós e contras desse tipo de revestimento para que você faça aí uma análise e verifique se realmente vale a pena colocar uma bancada em porcelanato, tá bom? Sem mais delongas, vamos pro vídeo. Vamos iniciar o vídeo aí falando sobre os prós aí, as qualidades que você fazer uma bancada em porcelanato pode te trazer, tá bom? Primeira delas aí é o preço, né? O porcelanato, ele em relação a uma pedra natural, ele obviamente que vai ser bem mais barato, tá bom, pessoal? É claro que existem porcelanatos aí que são muito mais caros, tá? Então vai depender muito do tipo de porcelanato que você for colocar aí na sua bancada, tá? Mas na grande maioria dos porcelanatos, o preço do metro quadrado vai ser menor aí do que se você fosse colocar uma pedra natural na sua casa, tá? Então esse é o primeiro ganho que a gente entende aí, tá bom? Essa é a primeira vantagem que você tem aí com relação à parte de pedra natural. Segunda vantagem que a gente entende é a parte de durabilidade aí no dia a dia, na parte de uso, tá? Porcelanato que você vai comprar e colocar na sua parede é o mesmo revestimento que você colocaria no chão ou até na parede da sua casa. Então ele tem uma camada protetora que vem de fábrica, tá? Ela serve aí para proteger aí de produtos químicos, tá? De umidade. Então, entenda que se você for fazer uma bancada aí na sua cozinha, na sua área gourmet, aí, você não vai precisar aí ficar tão em cima aí com relação a coisas, a produtos e a líquidos que caíram aí na sua bancada, tá? Se a sua bancada for de porcelanato, você vai conseguir aí limpar muito facilmente e não vai manchar a sua bancada, tá bom? Então, esse é o segundo ganho que a gente entende aí, é bem relevante aí com relação a pedras naturais. O porcelanato também, ele é muito resistente à parte de calor, tá? Então se você for colocar na bancada da sua cozinha, da sua área gourmet, esse é um outro ponto que a gente entende que é bem vantajoso aí com relação a pedras naturais. O porcelanato, ele te dá essa garantia aí com relação a calor. Você pode colocar uma panela quente ali, por exemplo, que você não vai ter problema em manchar ou queimar aí a sua bancada, tá bom? Um outro ponto que a gente entende que é vantajoso pro lado do porcelanato é a parte de limpeza, tá? Ele é muito mais fácil você fazer a limpeza e manutenção dele com relação a uma pedra natural, por exemplo. Pedra natural, por mais que ela, se você escolha uma mais escura aí, que ela é um pouco menos porosa, todas as pedras naturais elas terão uma porosidade aí, tá? Isso daí dificulta um pouquinho aí na parte de limpeza. Já o porcelanato não, tá? Além de ser impermeável, ele não vai ter essa porosidade aí. Isso facilita na parte de higiene e limpeza aí da sua bancada. Uma outra vantagem que a gente entende do porcelanato em relação às pedras naturais é a diversificação aí de modelos e cores desse tipo de revestimento, tá bom, pessoal? Enquanto pedras naturais aí, ou até pedras fabricadas aí como Silestone, Nanoglass, né, que você colocaria aí na sua bancada, elas vão te restringir aí com relação a cores. O porcelanato não, ele tem uma infinidade de modelos e cores aí para você
colocar aí na sua bancada, tá bom? Então isso também é um outro ponto que a gente entende que leva vantagem com relação aos demais revestimentos aí para sua bancada. Olha que legal! Falamos dos pontos positivos desse tipo de bancada, tá? Agora vamos mencionar aqui os pontos negativos, tá bom? Porque todo material, todo revestimento tem um ponto positivo e um negativo. O ponto negativo que a gente entende em uma bancada aí de porcelanato é que a mão de obra você provavelmente vai ter um pouquinho de dificuldade para encontrar, tá bom? Quando encontra, ela é um pouquinho mais cara do que as demais aí. Isso porque o porcelanato, para você montar em uma bancada em porcelanato, vai te dar um trabalho muito maior aí do que os mármores e os granitos. Então, ele, por ser um trabalho bem mais artesanal, ele vai exigir muito mais do profissional que vai instalar para você e, consequentemente, a mão de obra vai ser um pouco mais cara, tá? Uma segunda desvantagem que a gente entende desse tipo de material é que a sua bancada ela precisa receber um revestimento aí, uma estrutura um pouco mais robusta para você colocar o porcelanato. Isso porque o porcelanato ele normalmente é vendido em espessuras um pouco mais finas aí do que as pedras naturais, tá? Então, se você não fizer uma estrutura, não fizer algo mais robusto aí para poder colocar o porcelanato, você pode ter problemas aí com rachaduras, com trincas. Tem bastante relato de pessoas que fazem bancadas em porcelanato, não faz a estrutura para receber essa bancada de forma adequada e acaba tendo problema depois aí com rachaduras, com trincas. Então fique atento se você for fazer, fique atento e saiba que essa estrutura ela precisa ser muito bem feita, tá bom? Um terceiro ponto aí que a gente entende que entra como desvantagem no porcelanato, tá? Isso tem a ver com a mão de obra também, é a parte de acabamento, os 45 graus ali, todo esse acabamento que a pedra precisa ter. Se não for uma mão de obra bem qualificada, pode dar desencontro aí, ficar feio esse tipo de acabamento e aí esteticamente não vai ficar legal e você vai ficar descontente com a sua bancada. Um outro ponto que a gente entende aí como desvantagem, pessoal, é que o porcelanato, dependendo do tipo de que você for colocar e do desenho que esse porcelanato tiver, tá? Você tem que dimensionar de forma muito bem pensada o tamanho do porcelanato que você vai colocar na sua bancada, tá? E aqui vai uma recomendação: a gente recomenda que você compre o tamanho do porcelanato mais ou menos parecido aí com o tamanho da sua bancada, tá? Isso para que o profissional não tenha que fazer muitos recortes aí e acabe dificultando a colocação, tá? Ficando esteticamente não tão bonito, tá? Então essa paginação aí na hora da colocação ela precisa ser muito bem pensada, tá? Isso é que a gente falou aqui no começo das desvantagens, que a mão de obra é um ponto que a gente entende que é um pouco dificultoso aí para que você faça aí a sua bancada em porcelanato. Então, pessoal, se você optar aí por fazer uma bancada aí em porcelanato aí na sua casa, entenda que você vai ter os ganhos, tá? Mas você tem aí algumas restrições aí que precisam ser levadas em consideração, tá bom? Curtiu o conteúdo, pessoal? Fez sentido para você? Te ajudou em algum ponto aí da sua obra ou da sua reforma? Então, por favor, pessoal, deixa seu like, que isso é de graça, mas ajuda bastante o YouTube a entender que a gente está fazendo um bom trabalho e está conseguindo ajudar aí o maior número de pessoas possível, tá bom? Se é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho aí de notificação, tá bom, pessoal? Então é isso, me despeço por aqui, nunca se esqueça, nunca deixem de dizer para você que você não é capaz, continue correndo atrás dos seus sonhos que realmente vale a pena, tá bom? Fiquem com Deus, uma excelente semana e até o próximo vídeo, tchau!